Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Europeu de Naturopatia. Primeiramente, eu quero agradecer à Organização Europeia por esse evento, à Federação Mundial de Naturopatia, todas as associações que estão envolvidas nesse evento e cada palestrante que está aqui para doar o seu tempo para você ficar mais atualizado das melhores práticas dentro da naturopatia. O meu nome é Lucila Turini, eu sou vice-presidente da Aporte, Associação Portuguesa dos Terapeutas Holísticos, sou diretora também de cursos da UniAbrate e hoje a minha palestra será sobre a relevância, a importância, primeiramente, da saúde mental e todo o seu entorno acerca das problemáticas que nós temos consciência, na verdade, de que nós estamos passando, principalmente os agentes de saúde, e claramente o aumento que nós vamos estar identificando no primeiro momento dessa palestra, relacionada a estatísticas, à Organização Mundial da Saúde, e no segundo momento nós vamos falar rapidamente aí sobre a abordagem naturopática, qual é a nossa proposta, certo? Então, primeiro, obviamente, como eu disse, o aumento dos transtornos mentais. Para vocês terem uma ideia, tudo que eu estiver falando, estou falando com base no relatório da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde também, e nesse sentido, logicamente, a nossa experiência no dia a dia, nossa experiência clínica, nós sabemos evidentemente que o aumento veio a partir principalmente da Covid-19, no caso da pandemia, mas anteriormente a isso nós já tínhamos um problema sério relacionado à saúde mental e na verdade, né, como a organização que nós temos da saúde lida muito mais com a doença mental do que, na verdade, o conceito de saúde mental. Então, há uma diferença grande, nós vamos perceber no decorrer da minha palestra do que eu estou me referindo, né? Então, o aumento, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem transtorno mental grave, ela tem de 10 a 20 anos a menos de vida, principalmente por doenças evitáveis. Então, já é um número muito dramático. Nós temos também baixíssima cobertura para as pessoas com transtorno mental no mundo, e eu vou estar mostrando para vocês, passo a passo, como nós chegamos no século XXI com essas questões, porque muito antes da pandemia, nós já tínhamos esse problema sério, aonde pessoas simplesmente não são tratadas, não têm acesso nem eficaz, nem de qualidade na grande parte dos países, principalmente de média e baixa renda, certo? Eu queria falar também, em algum momento, nós vamos estar falando sobre estigma e a discriminação, que é um fator também importante para nós conversarmos, e entender que nós podemos, em alguma medida, estar ajudando também através de informações qualificadas do que se trata um transtorno mental, né? O que se trata este tipo de sofrimento. Então, o que chama atenção em relação ao estigma e à discriminação, nós sabemos que isso vem a partir da sociedade, essa condição de discriminação, de estigmas e tudo mais, não vem do pé de couve, veio de algum lugar, veio da nossa história, veio da história da humanidade. E eu vou contar um pouco para vocês sobre essa história, por que nós chegamos hoje tendo pessoas, o próprio portador, com receio
até com preconceito, com vergonha, com culpa, de procurar um profissional da área destinada à saúde mental. Então, isso não veio do absolutamente nada, isso não é um acaso, isso foi construído por nós, seres humanos. Então, e pior do que isso, é o estigma social e o estigma que a pessoa ela introjeta essa discriminação. Isso é um fator muito importante para nós estarmos conversando, porque a pessoa que ela introjeta essa falta de condição de conduzir a sua existência, está aí introjetado da mesma forma, a autoestima ela fica severamente comprometida, a autossuficiência comprometida, a pessoa se convence mesmo que ela é inferior, que ela não é capaz. Então, obviamente, nessas condições vulneráveis, a pessoa simplesmente não vai ter condição de se abrir, de conversar, e quando faz, nem sempre é acolhida, tanto para o seu entorno, familiares, amigos, equipe de trabalho, como, infelizmente, profissionais da área da saúde. Então, eu vou estar conversando também com vocês, em alguma medida, sobre as políticas públicas que nós precisamos e necessitamos muitíssimo que realmente sejam eficazes, que o investimento seja feito nesta área, e, e o acesso ao tratamento, eu posso dizer para vocês que em torno de 71% de pessoas com psicose não têm tratamento. 71%. Estou falando sempre, quando estiver falando, eu estou falando âmbito mundial, certo? Então, eu fiz primeiramente, para dar base bastante aos meus argumentos sobre a temática e a problemática, fiz um recorte, eu fiz uma amostra desta matéria que foi vinculada aqui em Portugal em junho agora de 2024. Então, vocês estão percebendo pela matéria que nunca se receitaram tantos antidepressivos em Portugal. Nós estamos falando de um consumo, né, que subiu 80% em uma década. E o que me chamou a atenção, e espero que chame a atenção para nós estarmos conversando também de vocês, a questão dos motivos, né? Primeiro, é porque simplesmente não existe outro tipo de resposta. Quando se lê isto, nós estamos dizendo o seguinte: olha, não tem saída. Não é porque é a primeira alternativa terapêutica, medicamentosa, ou é a melhor, ou é a única. Não. Os profissionais sabem que poderiam estar acionando uma equipe multidisciplinar, porém, isso não acaba não se tornando possível porque não existe pessoas o suficiente para estar tratando desta demanda. Então, vamos às medicações. Ali vocês podem perceber, acaba sendo a única alternativa, o único recurso farmacológico, porque não tem como nós estarmos quando atende-se a essa demanda, esse usuário, não tem como você não dar uma solução, mas não é a única, não é a melhor em todos os casos, porque aí eu estou falando que em todos os casos. Eu não posso entender, por exemplo, nesta matéria, que nós estamos aí com uma população em massa precisando de antidepressivos.
Então, eu fiz, como eu falei, só um recorte de Portugal, porém, isso acontece em absolutamente todos os países. É desta forma. E eu vou mostrar isso de uma forma estatística, comprovada, nos órgãos oficiais, principalmente a Organização Mundial da Saúde. E falando nela, né, vamos à definição da saúde mental. Então, a saúde mental, para a Organização Mundial da Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, ele consegue lidar com o estresse normalmente, né? Esse estresse da vida, do dia a dia, ele trabalha de forma produtiva e ele é capaz de contribuir para a sua comunidade. Muito bonito, boa definição, né? É uma orientação incrível, mas muito longe da realidade, muito longe da realidade, inclusive, né, dados e relatórios da própria organização. Então, nós estamos muito longe de solucionar essas questões e precisamos estar verdadeiramente assumindo a responsabilidade, tanto o agente de saúde e chegando até os políticos, a própria organização. Nós precisamos de uma força-tarefa, porque a saúde mental, a falta dela, influencia diretamente todos os âmbitos e parâmetros e patamares da vida, da qualidade de vida e do bem-estar geral, individual, coletivo, humanitário. Esse é o relatório, essa foi uma revisão mental, né, feita pela organização, a maior desde a virada do século. Esse relatório foi de 2022, vocês encontram na internet, baixam em PDF, aconselho todo mundo estar dando uma olhadinha de todas as orientações. Nós estamos falando que 25% de novos casos de depressão e ansiedade. Eu vou colocar em números isso para vocês. Esse relatório, ele é extenso, evidentemente, eu só estou citando alguns itens, né, que eu achei importante trazer para vocês. O relatório chama atenção para prejuízos individuais, sociais, econômicos causados pelas doenças mentais. Então, nós vamos muito além disso quando nós falamos que 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos falando de 129 milhões de pessoas no mundo desenvolvendo depressão e ansiedade em um ano. Nós estamos dizendo que depressão, nós estamos em torno de 270 a 280 milhões de pessoas. Ansiedade passa desse patamar de 280 milhões. Transtorno bipolar, em torno de 45, 48 milhões de pessoas. Esquizofrenia, em torno de 24, 25 milhões de pessoas. Então, essas são as estatísticas que nós temos até o presente momento. Obviamente, como eu disse, o impacto ele é grande em todos os patamares da vida, da existência de cada um de nós, e não poderia ser diferente também o impacto econômico, da produtividade e do custo. Então, dentro dessa afirmativa, o que chama atenção é que cada 6 anos vividos com transtorno mental, estima-se que o indivíduo fique incapacitado por, em média, 1 ano. É uma incapacidade de lidar com as tarefas diárias, com seus compromissos, com a resolução de conflitos, as suas questões relacionais, suas questões de trabalho e, assim, enfim, o seu bem-estar geral. O custo, nós estamos falando de trilhões de dólares por ano. Então, para além do sofrimento, para além da pessoa cometida por um sofrimento relacionado às suas questões da mente, nós vamos ter esse impacto absurdo econômico
e que isso vai interferir, evidentemente, em absolutamente em muitos projetos relacionados. Quando eu falo que uma pessoa, ela, quando é portadora de um transtorno mental, ela tem falta de produtividade ou nos relacionamentos mais saudáveis com o outro, eu estou falando que este outro dito saudável, ele é impactado também. Ele é, obviamente, ele é impactado. Então, nós estamos falando de uma rede problemática relacionada à saúde mental, dramática, de verdade. Atinge a todos nós, certo? Então, é importante nós estarmos vendo aí, ó, mais estatísticas para vocês. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela também traz para nós uma estimativa de 10 a 20% dos jovens, né, no cenário mundial, apresentam dificuldades na saúde mental e são negligenciados. Adivinhem por quê? Pela falta de acesso, de serviço relacionado e, obviamente, como nós falamos já anteriormente, em relação à discriminação, à exclusão e assim por diante. E nós vamos aí dizer da mortalidade, né? O suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Nós estamos falando cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio por ano, e isso é equivalente à morte a cada 40 segundos. A organização afirma que há mais mortes causadas por suicídio do que por guerras e homicídios juntos, gente. E a grande parte, assim, muito, muito grande, de quem comete esse ato de desespero vem realmente relacionado, está relacionado diretamente a transtornos mentais. Então, a gente acaba tendo que lidar com essa realidade para ser o nosso start. O parâmetro é esse. O parâmetro é exatamente esse. Então, quando eu tenho um problema de saúde mental, eu estou dizendo que as minhas questões emocionais, psicológicas, físicas estão abaladas. Eu estou dizendo que como eu penso, como eu estou agindo, qual a solução que eu dou e a forma que eu dou para meus conflitos e as soluções de problemas. Então, está tudo disfuncional. Toma para a pessoa ali talvez o reforço de que ela é inferior, ela é inadequada, ela tem que estar isolada em algum quarto, ela precisa estar à parte de tudo isso, ela não tem que se sentir um cidadão, ela precisa somente não atrapalhar muito, porque ela não tem a resposta da sociedade, dos projetos públicos. Acesso ao tratamento. Mais de 75% das pessoas com transtornos mentais em países de baixa e média renda não recebem nenhum tratamento. Nenhum. E nos países de renda alta, só 23%, por exemplo, tratam de depressão, pelo mesmo motivo. Qualidade, eficiência, acesso, disponibilidade realmente de grupos da área da saúde, na atenção primária, na atenção secundária. Então, daqui a pouco eu vou falar o que eu estou pensando, né? Vamos ver se dá tempo, né? Em muitos países, há menos de um profissional de saúde mental por 100 mil habitantes. Eu vou repetir, há menos de um
profissional de saúde mental por 100 mil habitantes. Então, vocês podem perceber junto comigo o tamanho do problema. Bom, essa primeira parte da minha palestra foi realmente em relação a sintonizar todos comigo da importância, da necessidade, da urgência de nós estarmos falando sobre saúde mental e não mais e somente da doença mental. Então, para nós chamarmos vocês à história, eu preciso começar com os primeiros métodos de tratamento na antiguidade. Então, eu vou falar de práticas antigas, as teorias e tratamentos gregos, como tudo isso se deu na Idade Média. As práticas antigas, nós podemos falar de rituais religiosos, nós podemos falar de exorcismos, nós podemos falar de práticas místicas, isso no povo egípcio, romano, grego. Então, era isso que tinha, então vamos lá, meu bem, né? Então, tinha toda essa falta de conhecimento. Hipócrates, ele vem em algum momento e ele lança uma teoria dos 4 humores, né? O pessoal da naturopatia vai lembrar muito bem, né? Sangue, fleuma, bile amarela, bile negra, e ele achava, né, que a disfunção desses humores causava o transtorno mental, né? Mexia na saúde mental das pessoas. Como terapêutica, nesse momento, tinha-se a dieta específica, tinha banhos terapêuticos, tinha exercício físico, olha lá, né? Nós estávamos indo bem, caminhando bem. Chega a Idade Média, com vários movimentos também relacionados à ciência e à medicina, e neste momento a gente pesa a mão e pesa a mão feio na humanidade. Agora nós vamos perceber por que até hoje, no século XXI, nós temos estigmas, discriminações e por que tudo isso está tão ainda no inconsciente coletivo e pronto. Então, na Idade Média, o negócio era possessão demoníaca. Tínhamos também rituais, né, de exorcismos também, nós tínhamos ainda locais aonde se colocava eu vou começar a usar os termos, tá? À época, os loucos. Aí eu preciso contar para vocês um pouco da história do século XVI, XV, XVI, XVII, por aí, né? Aonde por conta dos leprosos, vou usar o termo à época, tá? Os leprosos, para poder colocar esse povo todo, né, em algum lugar, porque tinham que limpar a área, né? Então, vou isolar esse povo todo, né, com lepra, para outra área ficar todo mundo limpinho, tranquilo, né? Não ter muita desordem, não ter o acesso a esse sofrimento, a esta dor. E assim foi feito, e por conta, né, de todo o preconceito, falta de conhecimento e tudo mais, obviamente, toda a construção que foi feita para a lepra, muros altíssimos, grades, lugares esquisitos, né, onde as pessoas não podiam, de forma alguma, estar fugindo, né, porque era uma prisão mesmo. Então, com a diminuição da lepra, sobrou o quê, gente? As construções. Muros altíssimos, grade, tudo daquele jeitinho, né? Então, para além de punições severas, acorrentar, amarrar, depósito de gente, né? Um depósito social. Tinha uma ala que queria ficar com a parte, vamos chamar aí, hoje em dia, a Zona Sul,
tudo direitinho, e o pessoal aí da periferia que se lasque, se vire, né? Então, bota esse povo todo. E esse povo todo que foi para esses lugares envolvia gente com problemas de algum tipo de drogas, pessoas que desempregadas, moradores de rua, pobres, loucos, todo mundo foi para lá, gente. Todo mundo, porque esse povinho aqui tinha que estar tudo muito bonitinho, muito arrumadinho, tudo certinho. E aí vem, neste momento, né, os hospitais, anteriormente, né, nós entendemos com hospitais psiquiátricos por conta disso que eu acabei de falar para vocês, né, foi aproveitado a construção para colocar esse povo lá dentro, sem nenhum método médico. Quem que tomava conta eram os religiosos e voluntários, tá? Não existia médico, à época, o psiquiatra estava começando o estudo, né, a formação em psiquiatria e tudo mais, então aí era isso mesmo. E essa, a época, quando não se tomou para si, né, os médicos psiquiátricos, a população da loucura, né, como sendo os únicos, né? Você vai ser internado, você não vai ser internado, você precisa ser internado, você não precisa ser internado. Anteriormente a isso, quando eram só religiosos e voluntários, era uma beleza, porque todo mundo podia enfiar a gente lá dentro. Era o padre, era o delegado, era o juiz, era o ex-marido que não se livrava da esposa. Saiu da casinha, é, é, saiu da norma, da cultura, do que era normal, todo mundo ia para lá. Sendo ou não louco, estava lá. A partir da tomada, né, dos estudos relacionados à psiquiatria, houve um movimento grande em relação, aí todo mundo deve conhecer, Pinel, Charcot, e, portanto, essa turma aí falou, não, peraí, deixa comigo aqui, deixa com a gente aqui, que agora nós vamos fazer o que tem que ser feito e tudo mais. E é bem verdade que se tinha uma ideia, né? E aí é o modelo do manicômio, como nós conhecemos, né? Como nós conhecíamos, foi tudo nessa época aí com essa galera. Então tinha-se um modelo e tentava-se realmente, né? Já não se usava nenhum tipo de corrente, nada, mas todo mundo estava preso do mesmo jeito, né? Mas não tinha-se, não tinha nem tanto conhecimento, porque era quase uma população de experiência, né? Porque tudo estava começando a ser estudado, mas tinha a ideia de fazer coisas assim, ambientes melhores, com terapêuticas recreativas, podemos falar depois, em outro momento, Nise de Oliveira, o próprio Jung e tudo mais. Porém, neste contexto, nasce então e influencia a América do Norte, isso tudo que eu estou falando foi na Europa, né? E Brasil e tudo, né? Todo tinha esse modelo manicômio. Era isso aí. Loucura é uma doença, ponto. Vamos internar esse povo, né? Mais ou menos, eu não vou lembrar exatamente, talvez em século XIX para XX, ou 1940, 50, por aí, eu acredito, houve um movimento mundial da antipsiquiatria, de internação, forma-se, era única, e todos precisavam estar internados, porque nesse bololô por boas intenções até, tinha-se um problema factual, a superpopulação e subfinanciamento. Então, mesmo que nós tivéssemos ali médicos tentando algo diferente, não se tinha investimento. E a quantidade de pessoas era assim, estrondosa, e ao ponto de não ter leito. E se não tem leito, é aonde? É chão.
chão, pessoas, muitas pessoas, né? Internadas e deitadas no chão, porque não tinha leito. Bom, isso acabou sendo se incomodou muito, né, as pessoas ou vários outros profissionais também da área da saúde, enfim, e acabou tendo um movimento da antipsiquiatria, e por esse motivo também mudou-se alguns paradigmas, alguns padrões relacionados a esses hospitais psiquiátricos, ao manicômio, ou PNEL, como é conhecido no Rio de Janeiro. Mudou-se esse modelo para um modelo diferente, né? Nós temos no Brasil e outros lugares do mundo algumas estruturas parecidas, como o CAPS, que nós temos no Brasil, e aí o conceito é territorial, o conceito é para o cidadão, é para inclusive, né, terapêuticas complementares já são implementadas no Brasil em alguns CAPs, como acupuntura, audioterapia, florais, fitoterápicos e tudo mais. Bom, então aí muda-se o modelo. E nesse sentido, existem ainda hospitais psiquiátricos, mas de pequeno porte. Nós vamos encontrar em hospital geral, né, alas, né, departamentos psiquiátricos, né, nós vamos ter dentro do hospital geral, né, anteriormente, voltando um pouco atrás, anteriormente, na verdade, esses hospitais geral, nós tivemos, veio dessa estrutura dos leprosos, então, aí o leprosário virou o hospital geral. E, portanto, já no século XXI, nós tivemos essa mudança, uma mudança de um olhar psicossocial para a doença e o sofrimento mental, certo? Então, eu acredito que essa foi uma mudança muito significativa, né? Filosoficamente, inclusive, no sentido de como olhar para tudo isso. Mudou-se o olhar em relação a tudo isso, mas eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte: a matemática não está fechando. A matemática não fecha. Entende-se por que não fecha, mas não adianta a gente lançar mão de discursos aonde a realidade ela é clara, estatística, comprovativa, e não tem como a gente falar o contrário. Século XXI e nós estamos ainda nessa batida. Bom, tratamento convencional da saúde mental, todos nós conhecemos, é a medicação, é a psicoterapia e terapias de intervenção. A medicação, obviamente, ajuda imensamente, imensamente, não como única e nem apaciada, né, como nós infelizmente estamos vendo. Porém, a partir da década, talvez, de 50, nós tivemos realmente um avanço muito grande em antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, que ajudaram imensamente muitas, muitas pessoas. Porém, nem todas estavam precisando de medicação, mas era o que tinha. A psicoterapia, obviamente, também houve um avanço muito grande a partir de Freud, né? Muitos falam de Freud, mas ele realmente organizou, ele trouxe para a sociedade, para a discussão e para a aplicação as questões subjetivas, o inconsciente, a relação com a infância. Então, aí damos um passo imenso em relação a entender a saúde mental. Logicamente, a partir disso, novos pensadores, novas linhas e abordagens dentro da psicoterapia, como a humanista, que vai lidar mais com a autorrealização, com o ambiente que esse indivíduo está inserido. Nós vamos ter a terapia familiar,
a terapia em grupo, tudo isso colaborando para pacificar esse sofrimento. Nós temos até hoje as terapias de intervenção. Quando eu falo terapia e intervenção, eu estou falando de eletroconvulsoterapia, né, estímulos e moduladores, porque nós vamos ter também ainda algumas cirurgias do nervo vago, por exemplo, que pode ser ainda feito, mas basicamente são eletrodos, a estimulação, neuromodulação em relação a um tratamento em pacientes que não estão respondendo à medicação e a outras formas de tratamento. Então, pode existir também essa possibilidade, né? Então, deixa eu correr aqui. E aí nós chegamos no avanço do tratamento durante o século XX e o século XXI agora, com todos nós, aonde nós vamos estar incluindo em saberes dentro da formação de muitos de nós, como a alimentação, a meditação, exercício físico, obviamente a psicoterapia, a farmacologia, tudo isso, nós aumentamos bastante o leque de possibilidades para que uma pessoa possa se equilibrar, que ela possa suportar todas as variações que ela está sentindo e ela poder ter melhores e mais ferramentas internas para poder lidar com a sua própria existência. Então, nós vamos falar do yoga, nós vamos falar de todas as terapias corporais para baixar tensão emocional e física, porque é importante dizer que nós já entendemos, já sabemos o quanto as questões psicológicas, emocionais, afetam diretamente o físico. Nós sabemos que o estresse, a ansiedade pode causar uma fadiga adrenal, por exemplo. Eu posso ter pessoas, devido ao estresse, à ansiedade, principalmente ao estresse, né? Problemas cardíacos, aberturas de quadros de diabetes tipo 2, artrite. Nós temos, né? A psicossomática está aí dizendo para nós sobre tudo isso, e incrível, né? Porque nós temos comprovação que nós somos um sistema, né? Que não é nada separado, então, e que tudo influencia verdadeiramente o meu sistema vivo, né? Eu, como o adoecimento, não é a doença, não é? Então, nós tivemos esse avanço todo, a naturopatia, as terapias com a visão holística, que trata o todo, veio e vem desde sempre advogando a favor da medicina integrativa, da ajuda mútua entre os profissionais, estabelecer equipe multidisciplinares para estar lidando com o nosso interagente, com o paciente aí para os médicos. Então, é disso que se trata, ou deveria ser, a consciência de que nós precisamos, mais uma vez, de uma força-tarefa, de uma intenção positiva, de todos nós, os agentes de saúde, de todos os saberes, poder estar olhando para este adoecimento da saúde mental. Eu posso citar um profissional da área médica que se aproxima muitíssimo da forma que nós atuamos em nossas clínicas, que é o médico de família. São os médicos que trabalham na atenção primária da saúde. Em muitos países, não é, trabalham com profissionais naturopatas, terapeutas de todas as horas, como atenção secundária. É tão interessante essa visão, né, de ter grupos de profissionais que vão estar se unindo como triagem, como aconselhamento, como você precisa
Eu vou falar daqui a pouco mais do nosso tipo de pensamento, porque é claro e evidente que nós precisamos mudar a forma de estar lidando com tudo isso. Tratamentos para o bem-estar mental, saúde mental e qualidade de vida estão sempre associadas, sempre, ok? Então vamos lá. As estratégias e intervenções de saúde mental devem basear-se em evidências científicas e ou nas melhores práticas, tendo em conta considerações culturais. Quando eu falo considerações, eu não, né? A Organização Mundial da Saúde, mas a gente vai replicar aqui e entender um pouco mais. Quando a gente fala em considerações culturais, nós estamos falando de crenças, pensamentos, linguagem, etnia, raça, tudo, questões econômicas, questões nutricionais, tudo isso, climático, tudo isso, né? Aonde aquele indivíduo, aonde o sujeito está alocado, aonde, de que forma, como ele está lidando com a sua saúde, com a sua doença, percebe? Então, é o adoecimento do indivíduo, certo? E isso muda bastante a nossa postura profissional, muitíssimo, inclusive. E é nesse sentido que os profissionais naturopatas vão estar trabalhando. Nós não temos nenhum tipo de desconforto de estar trabalhando. Então, não existe quem é o melhor, quem é o pior, quem pode, quem não pode. Não pode é se não for capacitado para ser, né? Evidentemente, a lei está aí para isso. Não é o profissional da outra profissão que vai dizer. Quem vai dizer se eu posso trabalhar onde eu estou trabalhando é a lei do país, não é o outro profissional. Cada um faz a sua parte, porque, gente, o cenário é esse aí. Menos de um profissional da área da saúde mental disponível para 100 mil habitantes. Toda a estatística, números e relatórios estão aí mostrando que quase 80% da população mundial não tem tratamento mental. Certo? É disso que se trata, ponto final. Perfeito? Então vamos continuar. Então, a naturopatia como um caminho para o bem-estar geral. Eu gostaria de deixar claro mais uma vez do que eu estou falando. Todos os profissionais, agentes de saúde, têm condições, ferramentas, relatórios, inventários, cartografias, mapas, tudo para poder colocar o nosso interagente ou interagente, o paciente, em um bom lugar, inclusive para aconselhamento para outro profissional, que deveria ser uma via de mão dupla, na verdade. Esse é o fato também, né? Então, porque nós estamos lidando. Então, como é que a naturopatia, os terapeutas holísticos, terapeutas complementares, integrativos, em sua formação, o que a gente executa, qual é a aplicabilidade, qual é a intenção, né? Então, vamos falar sobre a medicina narrativa, tá? Prioriza o subjetivo, a história biográfica e a aliança terapêutica. Tudo que eu vou estar falando aqui vem de treinamento, a formação e treinamento. Nem toda a formação que a gente tem, nós vamos lidar com tudo isso. Mas esse mesmo profissional pode fazer treinamentos quando ele percebe que está faltando conhecimento, ferramentas para lidar com essa demanda. Então, nada impede que cada agente de saúde do planeta agregue conhecimento conforme a demanda. Não é o que eu aprendi na faculdade e que eu vou somente lidar com essa ferramenta, porque, obviamente, cada um está numa área, a gente tem a forma de aprender, priorizar diagnóstico, priorizar patologias e sintomas, nós não sabemos. E como nós vamos além?
como nós conseguimos absorver o conhecimento em prol da humanidade, em prol do outro. Essa é a questão. Questão, minha gente, não é reserva de mercado. Nós não estamos falando de produto de prateleira. Nós estamos falando de sofrimento das pessoas. Nós estamos falando de morte de pessoas. Nós estamos falando de pessoas que ainda estão acorrentadas. Certo? Então, quando eu falo da medicina narrativa, é porque, para além de todo o conhecimento das patologias, dos sintomas, quando eu estiver com a minha, né, eu ouvindo uma escuta ativa, eu estou priorizando a história do meu interagente, eu estou priorizando a biografia do meu cliente. Porque o que eu preciso naquele momento é uma aliança terapêutica. E a aliança terapêutica vem de profissionais, enfermeiros, que têm essa mesma pegada, desses médicos de família, mesma pegada, dos naturopatas e terapeutas, dos psicólogos. Pronto. A ideia é que todo mundo possa trabalhar dessa forma. Prescrição social, obviamente, acesso a recursos de apoio comunitário para resolver problemas socioeconômicos, psicológicos e diversos desconfortos emocionais. Colocar na minha ficha de recomendação, na prescrição, exatamente. Inclusive, procurar saber aonde tem, quais são os projetos que se tem comunitário. Né? Porque nós, eu acredito que todos nós, né, gente, temos conhecimento do valor, da importância de quem está acometido por uma doença, ter um grupo, ter amigos, ter pessoas falando, apoiando, acolhendo, certo? Então, nós sabemos, não é novidade. Por que não usar a prescrição social? Né? Interpretar e acompanhar as narrativas é um ato terapêutico. Já é um ato terapêutico. É o acolhimento, é o cuidado, é o ouvir de verdade, é se interessar de verdade, é olhar olho no olho. Não é estar atendendo, olhando para baixo, fazendo outras coisas. O interessante, bom, obviamente, e também com muita humildade e conhecimento, orientar o paciente na escolha das melhores opções de tratamento com base em evidências científicas e necessidades individuais. É dar, pelo menos, o conhecimento, porque, gente, qualquer intervenção, de qualquer área, tem o potencial de fazer bem e potencial de fazer o mal. Para aquele indivíduo, é personalizado o negócio, né? Eu tenho estatísticas, eu tenho mais ou menos 1% de efeitos, ok, mas de verdade, verdadeira, qualquer intervenção. A psicoeducação é uma intervenção terapêutica. Já é. Você educar o seu interagente do que ele tem, a mensagem reta, concreta, isso só isso já é terapêutico. Pelo cuidado e pelo acolhimento que você está tendo daquela história, daquele ser humano, né? Educar o paciente sobre os diversos tipos de tratamento e seus potenciais benéficos e riscos, certo? Não é eu tenho a salvação, eu tenho tudo que você precisa, vem comigo, meu bem, que eu soluciono o seu caso. Não é disso que se trata, porque é uma inverdade, né? Revisões sistemáticas que apoiam a eficácia da abordagem integrada, né? Que eu falei anteriormente, destacando benefícios como melhor qualidade de vida e redução dos sintomas. Estou dizendo que tem muitos estudos já comprovando
que essa forma de abordagem integrada, integrativa, de profissionais, cada um trabalhando em uma área, cada um podendo estar aplicando o seu saber em prol da qualidade de vida do outro, já está bem estabelecido. Por que que não se faz? Por que que não se faz? Não se faz, só pode ter uma razão, falta de conhecimento, né? Supervisão médica é essencial para garantir que todos os tratamentos sejam seguros e eficazes em conjunto. Então, para que isso ocorra de verdade, nós vamos precisar ter contato com um médico, com um psicólogo, com um naturopata, com um terapeuta complementar. Isto é saudável, isso é esperado, isso é cientificamente comprovado que vai colocar o nosso interagente em um melhor lugar. E, obviamente, nós vamos precisar saber, né, Udal, por exemplo, eu posso trabalhar com fitoterapia, fitoterápicos, e o meu interagente, ele faz uso de uma medicação X e vai ter um problema aí de interação medicamentosa, e eu não sei, o médico não sabe, meu interagente não já vai querer botar para dentro porque está com problema, dói, está vulnerável, enfim, gente. Então, se os profissionais estão de acordo, têm a liberdade de estar conversando, então precisa de uma coordenação, uma supervisão, quando se trata de várias terapêuticas para um caso, uma queixa, um quadro, certo? Então, nós pensamos dessa forma, nós estamos trabalhando desta forma. E não me parece nada impossível, né? Nada muito ruim, nem demorado. Precisa mais de boa vontade, né? De humildade, modéstia e começar realmente a aplicar. É o que precisa, certo? Bom, quando nós falamos relacionados a um breve planejamento de ações, eu preciso estar falando inicialmente que o atendimento ele é centrado na pessoa. Essa é uma diferença muito importante. É diferente quando, olha, você precisa eliminar peso, você precisa fazer educação física, exercício físico, natação, você precisa tirar o pão, isso é centrado no profissional, do que eu acho que o meu interagente tem que fazer. Não. Quando eu faço o planejamento de ações, já muda o olhar. O olhar é centrado na pessoa. Porque a partir dessa aliança terapêutica, a partir da discussão da realidade, das preferências, da cultura, enfim, do meu interagente, eu vou ter uma adesão maior no tratamento. Se a minha intenção realmente é curar. Curar no sentido porque eu não consigo curar ninguém. Então, na aliança terapêutica, quando eu falo curar, eu estou falando que existe aí uma dupla, e quando, em alguns casos, inclusive, os seus familiares, para estar promovendo, então, a autocura, a necessidade dele estar fazendo algo pela sua própria saúde, isso também é terapêutico. Isso inclui a pessoa, né? A terapia de resolução de problemas é muito concreto, é claro, é específico, é mensurável na minha comunicação. Eu vou ter, neste momento, né, do planejamento de ações e anteriormente, uma forma de ativação comportamental. Eu necessito que o meu interagente entenda que ele vai precisar, né, na medida de adaptações da sua realidade,
a mudança de hábitos, a mudança de comportamento. E eu consigo desenhar para, e às vezes literalmente, né, pegando um papelzinho e desenhando, né, a partir da minha escuta, a partir das minhas perguntas ativadoras, né, que eu vou ter perguntas que vão ativar isso do meu cliente, pensar que nós estamos nesse projeto juntos e que juntos nós vamos estar monitorando, nós vamos estar vendo etapa por etapa, nas próximas sessões e tudo mais, né? O interagente determina a meta que deseja alcançar. Do mais fácil ao mais difícil, é ele que vai determinar, porque depende muito das questões financeiras do nosso cliente, as econômicas e tudo mais. Não é assim, né? A gente vai, recomenda um ortomolecular da vida, que é uma fortuna, e está dizendo muita coisa, né? Deixa eu só passar aqui Gente, eu não consigo, né? Bom, o que que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, sobre transtornos mentais comuns. Eu preciso chamar a atenção de vocês nesse sentido, porque nós estamos falando que são interagentes, são pacientes que têm queixas somáticas inespecíficas, tá? O que está indo automático, né? Então, são queixas somáticas inespecíficas não classificáveis nos diagnósticos médicos ou psiquiátricos. O fato dos sintomas nem sempre se adequarem perfeitamente às bases das categorias, né, dos diagnósticos psiquiátricos, não diminui o grau de sofrimento dos sujeitos envolvidos, assim como suas necessidades de atendimento e acolhimento. Então, nós temos aí uma gama imensa da população que não tem um diagnóstico, né, não está aí com um transtorno de base psiquiátrico e medicação, porém é considerado, né, transtornos mentais comuns, que há uma diferença. Esses interagentes, esses indivíduos, eles sabem, por exemplo, eles têm um sintoma, né, porque são sintomas que estão também na depressão, estão também na ansiedade, estão também em transtornos formato. Como é que é o nome, gente? Eu vou lembrar já já. Então, nós precisamos também acolher essa demanda, porque como não está classificado, como não está no DSM, no CID-10, então eu vou pegar e falar, não é nada. Esse não é nada para quem chega com alterações físicas, emocionais, psicológicas, é um tormento. Não, né? Ah, você não tem nada, você está ótimo, e a pessoa está com insônia, irritabilidade, cansaço, fadiga, coração acelerado, enfim, ela tem sintomas. A diferença, né? O pessoal fala, mas isso aí não é os somatizadores? Não exatamente. Os somatizadores, nós vamos ter o verdadeiro e nós vamos ter de apresentação. O verdadeiro é aquele que chega ao seu consultório e ele simplesmente tem muitos sintomas, tá? Então, porém, ele não associa as questões emocionais e psicológicas. Ele tem certeza que ele está com alguma doença grave, normalmente física, e quando o médico fala, você não tem, você já imaginou que isso pode ser porque você está passando por um estresse muito grande no seu trabalho, porque você acabou de separar, você acabou de perder não sei o quê? Não. Ele não. Já os somatizadores de apresentação, sim, e tem a ver diretamente com transtornos mentais comuns, que é exatamente a pessoa que se queixa, né, a pessoa que tem aquele sintoma, ela sabe dizer, quando a gente pergunta, mas aconteceu alguma coisa com você neste período?
Qual foi a primeira vez que você sentiu dessa forma, teve esse sintoma? A pessoa sabe, olha, essa semana eu tive uma notícia. Então, o transtorno mental comum, ele está ligado diretamente a alguma coisa, de todas as ordens, certo? Então, essa é a diferença. E por que eu estou trazendo essa matéria para vocês? Porque é importante, porque é muita gente, né, sofrendo, tendo sintomas, né? Sendo confundido também. Se a pessoa tem um sintoma, então você tem transtorno de ansiedade generalizada, ou você tem isso ou aquilo, e não é nada disso. O fato de você estar já conversando, informando, a pessoa já começa a diminuir bastante esses sintomas, né? E dá, neste sentido, para a gente aplicar terapêuticas bem interessantes nesse sentido, como a parte, a reposição nutricional, suplementar, a utilização de homeopatia, né? Nós vamos ter aí alguns remédios homeopáticos bem indicados, né? Para quem trabalha de uma forma unicista, né? Pulsatila, Nux vomica. Nós vamos ter ervas, né? Como é que é? Adaptógenos, pronto, lembrei, que vão estar trabalhando diretamente, né, nas questões com os seus princípios ativos. Nós vamos poder estar recomendando terapia corporal, a meditação, exercício físico para a produção de endorfinas. Nós temos muito conhecimento nessa área, né, para poder fazer todo o manejo necessário para essa demanda, né? Então, aqui eu mostro de uma forma interessante, nesta régua aqui, nós vamos ter aqui o normal e o patológico. Neste toda esta régua aqui, entre uma coisa e outra, eu tenho o pessoal com transtorno mental comum, né? A diferença que nós trabalhamos, né, na perspectiva categórica ou modelo sindrômico é que existem doenças mentais bem definidas e diferenciadas, das quais as pessoas saudáveis não sofrem. E a que nós trabalhamos é na perspectiva dimensional. A patologia mental é um problema de grau ou dimensões. Todos temos sintomas. Todos temos sintomas. Então, nós, os naturopatas, trabalhamos, obviamente, né, como terapeuta complementar e tudo mais, nós trabalhamos, sim, com interagentes já com transtornos diagnosticado pelo seu médico, com utilização de medicamentos, é verdade. Mas o meu interesse agora de trazer para vocês é o que nós vamos fazer com essa turma toda, né? Estão aí com problemas psicossociais, né? Ligado à parte econômica. Nós temos um recorte interessante de estudos nesse sentido, porque essa condição tem muito a ver com classe social, tem a ver com pessoas que têm acesso a um bom trabalho, uma boa alimentação, são valorizadas, né? Então, é uma ligação muito direta com a minha responsabilidade social, profissional e tudo mais, que acarreta esse tipo de sintomas, de queixas, que não são classificáveis ali nas bíblias psiquiátricas e tudo mais, certo? Porém, está todo mundo aí, né? E, obviamente, isso também atrapalha muitíssimo a vida das pessoas, as nossas vidas, né? Nós não estamos fora disso. Eu já falei para vocês sobre os somatizadores de apresentação e somatizadores verdadeiros, né? Já acho que deu para entender. Aqui nós vamos falar sobre o que diminui a vulnerabilidade dos transtornos mentais comuns. Obviamente, eu vou modificar isso rapidamente, falando, resumindo, melhor dizendo, terapia comunitária, ponto, que é realmente atenção de acolhimento em situações de sofrimento, possibilidade, né, de questões que a pessoa tenha esse apoio, né, de amigos,
de uma rede social, uma rede de apoio, acesso à educação, acesso a lazer, a mercado de trabalho, né? Porque tudo isso tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que agora ir muito rápido, porque eu já passei muitíssimo da minha. Então, a análise fatorial, nossa, não sei porque está pulando aqui. Análise fatorial confirmatória, as propriedades psicométricas que nós podemos estar utilizando, eu trouxe só um exemplo, gente, não sei por que isso está acontecendo. Um exemplo, e bem no final da minha palestra lá. Tem os fatores, nós temos alguns inventários possíveis que nós podemos estar utilizando, eu trouxe aqui o SRQ-20, nós temos também o KM, nós temos, e outros relatórios, né, que nós podemos estar aplicando, os inventários, podemos estar aplicando, pertinentes à nossa área, o que é possível. Esse que eu trouxe para vocês, ele foi fornecido, né, criado pela Organização Mundial da Saúde, e fornece uma estimativa inicial para maior atenção clínica, é uma escala, né? Normalmente o recorte da escala nós fazemos no ponto 7, né? No score 7, mais ou menos 6 a 7, dependendo de outros fatores avaliativos. Então, como eu disse, nós temos muitas escalas que nós podemos estar para posicionar o nosso interagente, para poder fazer planos de ações inclusive a procurar médicos, a procurar psicólogos, não é? A procurar outras atividades complementares importantes, porque nós temos o conhecimento, nós conhecemos na nossa formação, né? Quando o nosso interagente está precisando, necessitando, por exemplo, de ir a um psiquiatra. E caso a gente perceba que existe um impedimento disso ocorra, né? A gente acaba fazendo todo o trabalho nessa aliança terapêutica de tudo que ele vai estar precisando para retomar a sua saúde, certo? Então, deixa eu ver o que mais, que mais nada, né, gente? Porque agora eu passei muito do tempo previsto para cada palestra. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, tá? Até a próxima. E aí estão os meus contatos, caso alguém queira perguntar algo mais específico. E uma boa continuação, um bom congresso para todos vocês.